Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez precisamos agradecer a Deus, ao nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor. Agradecemos, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos ao nosso Pai, que constantemente nos oferta oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa transformação, oportunidades para a nossa verdadeira iluminação espiritual. Agradecemos ao nosso Pai por ter nos enviado Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, a quem nós agradecemos imensamente e infinitamente por estes belíssimos ensinamentos exemplificados que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Conforme já falamos várias vezes, aqui não tem professor de Espiritismo, professor de Evangelho do Cristo. Não, de forma alguma. Estamos aqui apenas na condição de facilitador. Estamos todos em aprendizado. Estamos todos em sala de aula, nesta imensa sala de aula que nós conhecemos com o nome de Planeta Terra, esta belíssima sala de aula. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos o primeiro capítulo do livro que começamos o estudo no nosso último encontro, o livro Luz Acima. Então hoje estudaremos o capítulo de número 1, porque no nosso último encontro, aqui nesta página virtual, estudamos o prefácio desta belíssima obra. Conforme falamos da outra vez, esta obra que é composta de 50 capítulos. Então hoje estudaremos o capítulo de número 1, que tem como título Ante o Grande Renovador, ou seja, o nosso comportamento perante o Cristo, o grande renovador da raça humana aqui no planeta Terra. Mas antes de começarmos aqui, nas palavras de Humberto de Campos e Chico Xavier, estes belíssimos esclarecimentos, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, em que ele nos fala, no capítulo 144, nos fala sobre intrigas e calúnias, o nosso comportamento perante uma calúnia. Então ele nos diz da seguinte maneira: não dê ouvidos às intrigas e calúnias. Só a árvore que produz frutos é que se vê apedrejada para deixá-los cair. Então aqui ele nos chama a atenção que nós não precisamos e não podemos desperdiçar o nosso tempo dando ouvidos a intrigas e calúnias. Se são intrigas, se são calúnias, é porque são mentiras. E se são mentiras, não merece a dedicação do nosso tempo. É preciso que continuemos trabalhando, porque conforme ele nos diz, ele nos lembra que palavras de Jesus acerca dos frutos que uma árvore produz, apenas as árvores que estão repletas de frutos é que recebem pedradas para que os frutos caiam lá de cima. E aí ele acrescenta que a árvore estéril,
Aí nós lembramos aquela parábola da figueira que secou, da figueira seca, ou da figueira estéril, porque Jesus procurou frutos naquela figueira e não encontrou nada. Então aqui ele nos lembra que a árvore estéril ninguém dá importância. Será que nós estamos já na condição de uma árvore que produz frutos, ou estamos na condição desta figueira que apenas folhas temos, não estamos produzindo frutos? Então ele nos diz nesta lição que é preferível recebermos bastante pedradas como uma árvore repleta de frutos do que ninguém dá importância para nós porque não temos frutos nenhum. E aí ele acrescenta que a calúnia ou a mentira muitas vezes é uma honra para quem a recebe. Não pare o seu serviço por causa da calúnia. Se para de fazer o que estava fazendo, dá razão ao caluniador. Então, se você recebeu uma calúnia, uma crítica, intrigas em relação a um trabalho no bem que você está fazendo, se você parar de realizar o trabalho, você estará dando razão àquele que teceu mentiras ou calúnias contra você. Então ele nos diz, não pare o serviço, não pare o trabalho no bem. E aí ele encerra, siga em frente. E todos acabarão calando-se. E no fim ainda baterão palmas ao seu trabalho. Então é preciso que tenhamos forças para suportarmos as intrigas e as calúnias e seguirmos adiante no trabalho que é a nossa renovação, o trabalho no bem. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos no capítulo de número 1, Luz Acima, o irmão X ou Humberto de Campos e Chico Xavier. Então essa belíssima parceria, Humberto de Campos, Chico Xavier, que nos trouxe mais este livro, Luz Acima. E mais uma vez, uma boa noite a todos, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E Humberto de Campos começa este capítulo número 1, ante o grande renovador, nos lembrando um assunto que já estudamos recentemente, que foi a crucificação de Jesus. Então Humberto de Campos começa, Senhor. Aqui ele começa numa forma de uma prece, de um diálogo com Jesus. Então ele diz, Senhor, lembrando a tua crucificação entre dois malfeitores, sacrificado em teu ministério de amor universal, ouvimos apelos de vários setores religiosos do mundo presente, invocando-te o nome para incentivar os movimentos tumultuários da renovação política que convulsiona no planeta. Então aqui ele fala de renovação política, esse tumulto no meio da nossa política, lembrando que este livro, Chico Xavier o recebeu lá pela década do ano de 1940, mais precisamente em 1948, quando ele foi publicado. Então ele foi recebido durante o ano de 1947. Então aqui Humberto de Campos, ou Irmão X, nos fala sobre tumulto na política, que estes trabalhadores no meio político, invocando Jesus ou o nome de Jesus para incentivar este movimento. E aí ele diz na sequência, asseguram-te a posição de maior revolucionário de todos os tempos. Então aqui Humberto de Campos lembra que nós lembramos constantemente e asseguramos a Jesus a posição de maior revolucionário de todos os tempos.
E ainda diz Humberto de Campos que nós afirmamos ou afirmam que abalaste os fundamentos sociais da ordem humana, que alteraste o curso da civilização, que transformastes os povos da terra. Então aqui Humberto de Campos faz estes lembretes que, via de regra, nós ouvimos ainda até os dias de hoje, que Jesus, a importância e tal a importância da sua vinda aqui na terra, que realmente causou toda esta transformação em relação à questão o maior revolucionário de todos os tempos, que realmente ele abalou os fundamentos sociais da ordem humana, que ele realmente alterou o curso da civilização. E aí é preciso que lembremos o espírito miramês, quando ele nos fala lá no livro Maria de Nazaré, da importância da vinda de Jesus aqui à Terra para a nossa civilização. Porque segundo Humberto de Campos, ou melhor, o espírito miramês, no livro Maria de Nazaré, se Jesus não tivesse vindo à Terra, nós ainda estaríamos nos primórdios da civilização. Tal foi a importância da vinda de Jesus para impulsionar a nossa civilização. E ainda ele nos fala sobre a transformação que Jesus, com a sua vinda, impulsionou a transformação de todos os povos aqui na terra. E aí Humberto de Campos questiona: quem te negará, Senhor Jesus, a condição de embaixador celeste? Quem desconhecerá teu apostolado de redenção? Então aqui ele faz esses dois questionamentos. Quem negará e quem reconhecerá ou quem desconhecerá o apostolado de Jesus, o apostolado de redenção de Jesus aqui na terra? E Humberto de Campos segue lembrando da seguinte maneira: Entretanto, Senhor Jesus, divulgando a mensagem da Boa Nova, jamais insultaste o governo estabelecido. Então aqui Humberto de Campos, ele começa fazendo o lembrete em relação ao meio político, que em muitas situações no meio político faz estes lembretes em relação a Jesus, o maior revolucionário de todos os tempos, que ele realmente abalou os fundamentos da ordem social aqui na Terra, que ele realmente mudou os rumos da civilização, que ele realmente trouxe transformação para todos os povos aqui na Terra. No entanto, lembra Humberto de Campos que Jesus, divulgando a Boa Nova, jamais insultou o governo estabelecido naquela época. Jamais Jesus desobedeceu as leis daquela época. E, inclusive, no início do seu apostolado, ele deixou bem claro: eu não vim destruir, eu não vim desobedecer a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ele estava falando de toda a ordem social que existia estabelecida naquela época, e desde a época de Moisés, a lei mosaica, ele não veio para desobedecer, ele veio para cumprir e ampliar esse entendimento em relação às leis antigas e estabelecer novos costumes, novas leis. Porque hoje, conforme nos dizem aqueles mais entendidos do assunto, encarnados e desencarnados, em todos os lugares na sociedade, inclusive no nosso meio jurídico, os ensinamentos de Jesus influenciou, há 2000 anos influenciou e continua influenciando no nosso meio jurídico e no nosso meio da ordem social de todas as formas. E aí ele diz na sequência que Jesus, amigo de todos os sofredores e necessitados, nunca congregaste os infelizes em sinistras aventuras de ódio ou indisciplina. Aproximavas-te dos desamparados, curando-lhes as enfermidades, ensinando-lhes o caminho do bem.
estendendo-lhes mãos benfeitoras e diligentes, dirigindo-te a massa anônima e desditosa, em nome do Eterno Pai. Não preconizastes movimentos armados de desrespeito às autoridades legalmente constituídas. Então aqui Humberto de Campos vai fazendo lembretes acerca do comportamento de Jesus, ou seja, Jesus se comportou aqui com retidão, não desobedeceu de forma alguma, não chamou ninguém para a briga, não chamou ninguém para desobedecer ou para brigar com ninguém, principalmente em relação aos poderes constituídos naquela época. E aí ele fala na sequência que ao invés do incitamento à revolta, recomendava que a lei de Moisés fosse respeitada, que os sacerdotes dignos fossem honrados, asseverando que o reino de Deus não surgiria com aparências exteriores, e sim com a elevação espiritual do homem de qualquer raça ou nacionalidade, sinceramente interessado em aproveitar os dons divinos. Então aqui Humberto de Campos continua nos lembrando acerca do comportamento de Jesus aqui na terra, acerca dos ensinamentos que ele deixou exemplificado, e aqui ele nos lembra que não depende de religião para nos transformarmos, o que depende verdadeiramente é a nossa atitude, porque o mundo, conforme ele nos fala aqui, o mundo ou o reino de Deus que deverá ser instalado no nosso interior, no nosso coração, ele não vai surgir com aparências exteriores, mas sim com a elevação espiritual. E para realizarmos a nossa elevação ou a nossa iluminação espiritual, nós não dependemos de religião, não será uma religião ou qualquer outra religião, a religião A, a religião B, Y ou Z, que irá realizar este trabalho de elevação espiritual. A elevação espiritual, verdadeiramente falando, conforme nos lembra aqui Humberto de Campos, vai depender e depende única e exclusivamente do nosso esforço, independentemente da raça, nacionalidade, mas se estivermos verdadeiramente interessados em realizarmos este processo de elevação espiritual e se soubermos aproveitar os dons divinos que nós temos à nossa disposição para realizarmos este trabalho de transformação. E aí na sequência ele nos lembra, expondo princípios superiores ao coração popular, não disputaste lugar algum. Jesus em momento algum disputou lugar com ninguém e nem ofereceu lugar para ninguém, lugar de elevação. E aí ele diz, disputaste nenhum lugar junto ao romano dominador, a pretexto de patrocinar a liberdade, e sim, aconselhaste acatamento a César com a obrigação de resgatar-se o tributo que se lhe devia. Então aqui ele nos lembra aquela frase, dai a César o que é de César, quando Jesus foi tentado, Senhor, devo realmente pagar o tributo devido ou que César está cobrando? E aí Jesus sabiamente diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, cumpra com as suas obrigações, cumpra com as suas responsabilidades. Então aqui, Humberto de Campos nos lembra que em momento algum Jesus disputou nenhuma posição superior junto à coroa romana, mas ao contrário, ele chamou a atenção e aconselhou constantemente o acatamento, independentemente de ser legal ou ilegal, mas ele aconselhou a obediência às ordens recebidas de César, ou seja, o poder constituído naquela época. E nos dias de hoje, isso não é diferente. E ainda ele diz, erguendo novas colunas no templo da fé viva,
conclamando mãos limpas e corações puros ao serviço do céu. Não desprezaste a legião dos pecadores e criminosos que se abeiravam de ti, sedentos de transformação, para a tarefa bendita. Não falaste a eles de uma tribuna dourada, acentuando fronteiras de separação. Jesus falava a todas estas pessoas necessitadas, conforme ele diz aqui, pecadores e criminosos, usando a tribuna da natureza. Ele não usou nenhuma tribuna dourada para falar às pessoas, mas sim a tribuna da natureza, o ar livre, acentuando, ele não estabeleceu nenhuma fronteira. Comunicaste com todos no caminho da vida a pleno chão, abraçando leprosos e delinquentes, avarentos e rixosos, homens e mulheres desventurados. Não impunhas. Lembra Humberto de Campos, e realmente assim era, assim foi, assim é o comportamento de Jesus e de espíritos esclarecidos que já passaram aqui pela terra e que continuam passando aqui pela terra, que Jesus não impunhas, no entanto, qualquer compromisso que envolvesse a admiração dos interesses públicos, ou melhor, a administração dos interesses públicos, nem traçavas com astutas palavras qualquer insinuação ao desespero. Pedias tão somente renovassem o coração para que a luz do reino lhes penetrasse as profundidades do ser. Então aqui Humberto de Campos nos fala que Jesus, todas as vezes que auxiliou as pessoas, em momento algum, ele exigiu que as pessoas assumissem compromissos para com ele. Ele simplesmente falava, vá e não tornes a pecar, ou seja, chamando a atenção daquelas pessoas, chamando a atenção de todos nós, a necessidade da renovação dos nossos corações, para que a luz do reino pudesse realmente penetrar a profundidade do nosso ser. Vá e mude de atitude, vá e seja uma pessoa diferente, vá e não tornes a equivocar-se para que coisa pior não venha lhe acontecer. E ainda Humberto de Campos nos lembra da seguinte maneira, que Jesus, sustentando o sublime ideal de obediência a Deus, nunca ordenaste morte ou punição aos companheiros menos corajosos, suportaste as fragilidades dos discípulos mais queridos, confiando no futuro, certo de que, se podiam faltar a ti nos instantes mais duros, não falhariam para com o Pai. Nas grandes horas, desde que não te desanimastes, na semeadura da fraternidade e proteção, pelo esforço da palavra e do exemplo, no círculo educativo. Então aqui ele nos lembra acerca dos discípulos que em momento algum Jesus condenou as atitudes de fragilidade dos discípulos porque ele confiava e confiou no futuro e ele sabia que os discípulos lá adiante eles estariam esclarecidos e fortalecidos o suficiente para não falharem perante Deus. E ainda ele nos lembra, se confiavas num mundo vasto, onde reinaria a solidariedade nas relações humanas, jamais tentastes apressar diretrizes absolutas pelo império da força. Jesus, em momento algum, usou a força para converter alguém aos seus ensinamentos. Ele simplesmente convidava e continua convidando, confiando no futuro, a ação do tempo. E ainda ele diz, começaste sempre a propaganda dos propósitos divinos em ti mesmo, ou seja, através do seu exemplo próprio. Jesus fazia a propaganda dos propósitos divinos através da sua atitude ou das suas atitudes, revelando o próprio coração, cultivando o trabalho e a esperança, com suprema fidelidade,
ao poder mais alto que marcou estação adequada à semente e à germinação, à flor e o fruto. Em momento algum, lembra ainda Humberto de Campos em relação a Jesus, que em momento algum mobilizastes violência, alegando necessidade do serviço superior, e em todo o seu apostolado jamais desdenhaste o menor ensejo de amparar o próximo, edificando-o. Então aqui ele nos fala sobre o comportamento de Jesus, que em momento algum ele usou a força e que aproveitou todas as oportunidades para exemplificar e buscar esta edificação, a transformação das criaturas. E ainda na sequência ele nos diz: para isto, Senhor Jesus, abraçaste os velhos e os doentes, os deserdados e os tristes, os aleijados e as criancinhas. Jesus abraçava a todos indistintamente. E ainda ele lembra da seguinte maneira, que Jesus nunca disseste, Senhor, ele lembra aqui, que Jesus nunca disse que os discípulos deveriam dominar em Roma para serem úteis na Judéia, nem prometeste primeiros lugares nas estradas da glória aos companheiros diletos, ainda mesmo em se tratando de João e Tiago. Então aqui ele lembra daquele pedido que foi feito pela mãe de João e Tiago a Jesus: Senhor, reserva um lugar aos meus filhos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Ou seja, aquele pedido de mãe que quer sempre o bem de seus filhos. Então aqui ele lembra que Jesus não reservou lugar para nenhum dos seus discípulos, nem mesmo para aqueles mais amados, aqueles que estavam mais próximos dele. E aí ele lembra João e Tiago, que te foram carinhosos amigos, mas garantiste a vitória sublime a todos os homens que se fizessem devotados servos dos semelhantes por amor ao Pai Celestial. Ele disse que todos aqueles que perseverarem até o fim, estes sim receberão a coroa da vitória. E aí lembra Humberto de Campos que invariavelmente solicitaste socorro e proteção, desculpas e auxílios para os que te perseguiam gratuitamente, irônicos e ingratos. Então aqui ele nos lembra que Jesus buscou constantemente socorro, proteção àqueles que o perseguiam. E ainda diz que tua ordem era de amor e paz. A tua ordem era de amor e paz, que todo espírito se converta ao infinito bem. Então aqui ele nos lembra que esta é a ordem de Jesus, esta é a religião de Jesus. Porque, como nós sabemos, Jesus nunca praticou, ou melhor, Jesus não foi aqui na Terra cristão. Ou seja, Jesus não seguiu a si mesmo. A palavra cristão ou cristianismo foi cunhada, foi criada depois, mas Jesus não foi cristão. Da mesma forma que nós podemos dizer que outros que passaram por aqui, por exemplo, Buda nunca foi budista, mas que estes que passaram por aqui, assim como Jesus, que não foi cristão aqui na Terra, eles ensinaram e Jesus ensinou a única religião que deve prevalecer em todos os quadrantes do universo, que é a religião do amor, que é exatamente o que Humberto de Campos nos lembra, que tua ordem era de amor e paz. A religião de Jesus é a religião do amor e da paz. Hoje, diz Humberto de Campos, hoje, contudo, improvisam-se guerras sanguinolentas e sobram discórdias em teu nome. Há companheiros que disputam situações de relevo a fim de servirem a tua causa, como se o sacrifício pessoal não constituísse a tua senha na obra redentora. Então aqui ele fala que o sacrifício pessoal é a senha na obra redentora. Outros
lembra Humberto de Campos, que outros ainda te recordam os ensinos para justificar a inconformação e a desordem. Então aqui ele nos fala de quantos, ao longo desses 2000 anos, usaram o nome de Jesus, os ensinamentos do Cristo equivocadamente, até mesmo para a guerra. Como nós sabemos, em relação àquelas várias edições das cruzadas, usaram equivocadamente as palavras de Jesus quando ele disse que não veio trazer paz à terra, mas sim a guerra, ou trazer a espada. Então eles usaram equivocadamente, não entendendo os ensinamentos de Jesus, para assassinarem irmãos de jornada. E ainda ele diz, para encerrar, sim, foste em verdade o grande renovador. Lembra Humberto de Campos a Jesus, sim, tu fostes aqui na terra o grande renovador, transformaste os séculos e as nações, trabalhando e perdoando, ajudando e servindo, esperando e amando sempre. Tal foi a importância, tal é a importância da passagem de Jesus aqui na Terra, que dividiu o calendário humano antes do Cristo e após o Cristo. Então aqui lembra Humberto de Campos que ele transformou os séculos e as nações. Um dia, lembra Humberto de Campos, um dia, na praça pública, quando ficaste a sós com humilde e infortunada irmã, que se vira fustigada pelo populacho ignorante, perguntaste-lhe emocionadamente, mulher, onde estão os perseguidores que te acusam? Aqui ele lembrando, lá naquela praça pública, aproximadamente 2000 anos atrás, quando Jesus foi convocado para ser o juiz de uma causa muito ingrata, de uma causa injusta, quando eles queriam apedrejar uma mulher que foi, segundo os registros, que foi pega em adultério. Mas e o adúltero? Onde ele estava? Porque não foi levado também à praça pública para ser julgado? Então ele lembra da pergunta de Jesus, e como nós sabemos, quando ela disse, Senhor, todos se foram, nenhum mais estão aqui para me acusarem, e Jesus diz a ela, eu também não te acuso, vá e mude de atitude, vá e se transforme, seja uma pessoa diferente, para que coisa pior não venha lhe acontecer. E aí Humberto de Campos encerra estes belíssimos ensinamentos, esta belíssima reflexão, dizendo, aí ele diz dele mesmo que serve para todos nós. É um lembrete, é uma reflexão muito importante, e ele encerra com um questionamento ainda mais importante para meditarmos acerca do nosso comportamento na condição de cristãos, na condição de seres humanos aqui na face da terra. Então ele diz o seguinte, hoje, mestre, lamentando embora o tempo que também perdi na terra, aquele falando dele próprio, hoje, mestre, lamentando embora o tempo que também perdi na terra, iludido e envenenado quanto os outros homens, lembrando-te ainda na cruz afrontosa, sozinho em tua exemplificação de amor e renúncia, abnegação e martírio, ouso interrogar-te, com lágrimas nos olhos, de meu profundo arrependimento. Então aqui diz Humberto de Campos, ouso interrogar-te, com lágrimas de meu profundo arrependimento. Senhor, onde estão os renovadores que te acompanham? Então aqui ele faz este questionamento. Será que nós já nos encontramos nesta condição de renovadores, de trabalhadores, realmente trabalhando pela e para a renovação da face da terra, na condição destes que seguem Jesus? Senhor, onde estão os renovadores que te acompanham os passos,
que exemplificam, o que se esforçam em exemplificar na prática o que tu exemplificastes fartamente, conforme nós encontramos em suas biografias de amor? Então este é o questionamento de Humberto de Campos, encerrando as reflexões deste belíssimo capítulo número 1 do livro Luz Acima, ante o grande renovador da face da terra, onde estão aqueles que estão dando continuidade ao trabalho de Jesus. Será que já somos nós? Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs que nos acompanharam neste momento, nestes estudos, nestas simples reflexões acerca do Evangelho do Cristo. E tenho certeza que tudo o que falamos aqui, estes questionamentos feitos por Humberto de Campos e repetidos aqui por este humilde trabalhador da seara do bem, não estou fazendo a vocês da mesma forma que Humberto de Campos não fez o questionamento a nós, mas o questionamento é a mim mesmo, o questionamento é a Humberto de Campos, ele fez o questionamento a ele. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, recebam mais uma vez o meu abraço fraternal e de imensa gratidão e até a próxima oportunidade para continuarmos os nossos estudos, as nossas reflexões, estudarmos o capítulo de número 2, mãos enferrujadas. Será que as nossas mãos estão enferrujadas? Ou será que elas estão realmente lubrificadas no trabalho do bem? Até breve, meus irmãos e irmãs.